Olá a todos. Estou aqui hoje para vos ensinar um pouco sobre a administração de base de dados. Na qualidade de professor estagiário da escola já como Raton, hoje vou-vos ensinar algumas técnicas e este script também será partilhado com os alunos. Este script serve para nós, quando na eventualidade chegarmos a uma nova empresa ou nos for entregue uma base de dados, um servidor de base de dados para as nossas mãos, nós sabermos o que fazer, ou seja, conseguirmos ter alguma informação base que nos possa ajudar a perceber o que existe e o que está entregue nas nossas mãos. Primeiro de tudo, é ver as propriedades do server. Neste caso do server, com a seleção do Server Properties, que é uma função que existe no SQL Server, que vai nos permitir ver a versão do SQL, a edição, se é Express, Standard ou Enterprise, o caminho dos dados de data e aqui de logo, ou seja, com a localização dos dados e do logo. Server name é o nome da máquina, basicamente. Instância, aqui neste vai retornar null porque só existe, neste caso como só existe uma instância, ele vai pôr null, é normal. E aqui por último, is HADR, quer dizer Availability Disaster Recovery, ou seja, alta disponibilidade e recuperação de desastre. Isto só funciona com a versão Enterprise e tem que ter esta função ativa. Tem que se fazer, mas isto sai fora um pouco do objetivo, por isso não será falado. Mas fica aqui também o comando para vocês verem. Nós, para podermos utilizar certas partes do script sem ter que executar todos ao mesmo tempo, podemos selecionar e devemos, qualquer pessoa que trabalha em SQL deverá saber este pequeno truque, que é selecionar a query ou o código que queremos executar no IDE ou no SQL Server Manager para executar somente o que está selecionado. E selecionamos e carregamos em F5. Pronto. E aqui temos os dados que eu estava-vos a explicar agora aqui em cima. Ou seja, aqui temos a versão do motor do SQL, neste caso é a versão 2014. Temos a versão de edição, ou seja, neste caso é uma versão de 64 bits standard. Tem a localização dos dados, onde estão alojados as bases de dados, o fecheiro MDF, e aqui os logos, também na mesma pasta, ou seja, está tudo misturado. É uma má prática, porque aliás, para além de ou seja, num servidor teste está ótimo, não tem problema nenhum, mas num servidor de produção em que tenha muita carga, ou seja, muitos dados, muitas transações, convém ter um servidor dedicado só para o SQL, para uma ou várias instâncias, e ter discos especializados para cada uma destas informações, ou seja, dados. Um disco, quanto mais rápido melhor. Se for um servidor de produção, tem que ser redundante, através de controladores RAID, com RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60. Isto sai fora um bocado do âmbito, mas fica aqui dito, podem pesquisar se acharem interessante. E devem ter um disco específico para o MDF, ou seja, para a data, e um outro disco especificamente para os logos, e ainda um outro disco para o TempDB, que normalmente ninguém faz isso, mas convém também estar. Para alterar o TempDB, basicamente temos que ir ao fecheiro DB, parar a instância e mudar o fecheiro de sítio e reconfigurar o seu caminho. Basicamente é isto. Aqui, como estava a explicar também, mais atrás, temos aqui o nome do servidor, ou neste caso é um desktop, é uma máquina virtual até, e é o nome da máquina. A instância, como vos disse, não aparece nulo porque só existe uma instância, não existe mais nenhuma. O alta disponibilidade e disaster recovery está desativado, por isso está a 0. Podemos ver aqui algumas funções nas propriedades da instância. Foi onde eu cliquei aqui, ou seja, ir clicar em cima da instância, propriedades, podemos ver aqui muita coisa, muita informação. Aqui a memória normalmente nunca se mexe, se bem que o Express está limitado
por 1 GB. O standard já não. Aqui serve para limitar no caso de não termos várias instâncias e queremos dividir a memória por vários programas ou várias bases de dados. Normalmente nunca se mexe aqui. Nos processadores também não, só em altas máquinas de alta capacidade é que se deve fazer alguns tweakings, chamamos os tweakings, para deixar um processador livre para que a máquina seja mais fluida. Mas isto também nunca se deve mexer, só em casos muito específicos. Um servidor também é considerado estar no seu limite quando o processamento regular, normal, a trabalhar, chega aos seus 70%, 75%. Está na altura de fazer um upgrade ou, se for virtual, dar mais processadores, mais cores, e se for para funcionar melhor. Nível de segurança, aqui estamos a trabalhar com o Windows Authentication e o SQL Server, com a autenticação também do SQL Server. Normalmente é o aconselhado utilizar o híbrido, que é o que está selecionado. Aqui tem a ver com as linguagens, com os caracteres, está tudo normal, nada mais aqui a mexer. Aqui Default Index também está correto, está tudo bem, não se deve mexer aqui nada. Aqui podemos ativar o Compress Backup automático e a retenção por defeito, Backup Checksum, ou seja, a verificação se o backup foi feito. Aqui podemos configurar logo por defeito, cada vez que é feito um backup, a duração e a compressão logo ativa por defeito. Ou seja, ele, aqui no Backup Media Retention, ele mantém os fecheiros do backup durante X dias, normalmente depois depende de cada organização, cada empresa, ou seja, não é... Isto depois pode ser tudo controlado pelo job, neste caso através do agente que iremos falar mais tarde. Aqui em baixo temos a base de dados Default Locations, aqui podemos alterar o caminho do data, lá está, se tivermos 3 discos, no caso do ambiente em produção, um será para a data, outro para o log e outro para o backup. Aqui em Advanced é raro ter que se mexer aqui alguma coisa, não é muito difícil termos que mexer só para alterar a parte do file streaming, access, partes de rede, o packet size, é muito deadlocks, normalmente nunca se mexe. Aqui serve para criar perfis, e quem é que pode mexer em quê? Também tem a ver com a parte da segurança e pronto, também não se costuma mexer, para já pelo menos. Então agora nós podemos ver qual é a versão do SQL e mais em detalhe, executando este select the version, que basicamente é um alias do que estava ali em cima, mas com mais informação. Aqui podemos ver que está no hypervisor, qual é a build do sistema operativo, a versão NT63, que é o Windows 11, que é a versão standard, o último update que isto tem é o SP3 com KB 40 de 22.619, que é a versão 12, que é o SQL 14, e temos aqui a informação mais crítica sobre a informação do servidor. Temos aqui este link que vos deixo também, que é um link onde vocês têm os últimos updates históricos dos servidores SQL. A última atualização foi no dia 1 do 11. Aqui podemos ver, em 2014, por exemplo, o SP3 foi lançado em outubro de 2018, está correto. Aqui podemos ver os últimos updates de segurança que foram lançados, e provavelmente é os CVEs, quando é CV é um problema de segurança. Ou seja, existe uma base de dados dos CVEs onde existem as falhas de segurança e demonstra quais são os seus problemas e como os corrigir, ou qual é o problema e qual é o outro tipo de ataque. Aqui um ataque pode formar, tabular datas de termos incorretos com pacotes e causar problemas de login, ou seja, não deixa de ser possível fazer login à máquina através do próprio software que está ligado à base de dados, deixa de conseguir fazer queries, ou seja, dá um denial of service, ou seja, acaba com a disponibilidade. Este aqui, denial of service também,
também é a mesma coisa. Basicamente tem a ver com data streaming mal formada, ou seja, com exploit, chamada essa informação transformada em exploit, é injetado e mandava a cair abaixo, ou seja, deixa de responder aos logins. Uma falha de segurança, e então eles lançam este update e a gente, como administradores, como bons administradores que somos, temos que atualizar as máquinas. Aqui podemos ver a linguagem da máquina, neste caso é em inglês. Normalmente eu trabalho sempre com inglês e acho que toda a gente deve trabalhar com pelo menos estes serviços específicos em inglês, porque depois quando precisamos de ir buscar informação ou ajuda, esta encontra-se quase sempre disponível em inglês. Este comando devolve a identificação da sessão, ou seja, o socket, ou seja, é o IP e a porta que está ligada ao servidor. Isto podemos chamar de sessão. Ao executar isto, nós vamos verificar que é o 51, porque na própria janela tem um número e indica o número do socket ou o número da sessão que está a ser utilizada. Ou seja, executar só este comando dá-nos aqui a porta, sessão 51. Se nós abrirmos aqui uma nova query, ele agora aqui é 53. Podemos ver aqui, ele confirma que é o 53. E depois, por algum motivo, se por exemplo tivermos aí alguém fizer uma query select everything numa coluna que tem bilhões de dados, é uma query que nunca mais vai parar, vai consumir o processador todo e fez um disparate, e então devem-se matar essa query. Como é que isso se faz? Através de outros scripts que vamos ver mais para a frente, conseguimos ver o que é que está a correr na máquina e há quanto tempo. Então aí depois matamos esta sessão. Ou porque há uma query que também foi mal programada e a transação fica em aberto por alguma razão e fica a encher o log e vai encher o disco, algo assim crítico que às vezes costuma acontecer e tem que se executar às vezes este comando. Neste caso basta fazer kill, que é matar, e depois é só pôr o número neste caso por exemplo é o 53, escrevemos 53, selecionamos e corremos. Command completed. Se formos ver agora, tentar matar outra vez, já não existe. Ele foi morto. Diz que não é um processo ID ativo. Ok? Isto é importante para conseguirmos libertar a máquina de algum problema. Aqui podemos ver quando é que foram criadas as bases de dados, 2023, 2024, onde é que elas estão alojadas. Neste caso são todas as bases de dados, estas são as principais de nível de gestão da instância. É a Master, TMDB, esta base de dados também é muito importante, a Model e o MSDB. Esta é uma de teste, está aqui. Aqui podemos ver detalhadamente a informação sobre a base de dados. Isto vamos falar aqui mais à frente. Dá a mesma informação parecida. Aqui podemos ver o tipo model de recuperação da base de dados, seja se os backups estão em modo simples ou full. Aqui o nível de compatibilidade tem a ver com mais conversão, ou seja, a versão 12 que é o SQL 14. É o tipo de caracteres que suporta. E pronto, estão todas online, ou seja, as bases de dados são todas online. Isto serve mais à frente, serve para quando nós criamos alertas através do SQL Engine. Isto é uma informação que vou criar mais para a frente. Nenhum alerta. Por exemplo, aqui o teste, quando, por exemplo, um alerta do SQL em que existe um problema de disco. Fatal error, e a gente depois vai dar isto mais à frente. Agora só por aqui qualquer coisa para a gente executar o job, ou seja, depois se acontecer um trigger, basicamente cria um novo job para resolver o problema, se for esse o caso. E depois envia por e-mail para nós estarmos sempre atentos ao problema, quando existe um problema. Seja information, all databases. Ok.
fazemos OK. O job não serve por isso. OK. Eu estava a dizer basicamente que o teste é uma palavra que não é muito correta utilizando nestes modos. Se a gente fizer agora corrermos isto, conseguimos ver quantos alertas é que nós temos e se estão ativos ou não ativos. Ok? Isto depois trataremos mais tarde. Aqui iremos apagar este alerta. Vou fazer OK. Aqui serve para auditoria, também iremos falar mais tarde. Aqui visualiza alterações da instância de SQL, tem muita informação importante, ou seja, máximo de text repel por bytes, backups por defeito, updates feitos, remote access, quantas sessões estão ligadas, são aqui informações importantes que iremos depois ver mais à frente. Como ativar e desativar a compressão foi aquilo que eu vos mostrei nas propriedades da configuração da instância, e aí tínhamos por defeito a fazer o backup ou não. Aqui neste caso ele já estava como sim, ele vai continuar como sim, ou seja, change 1 to 1. Se correr outra vez vai ficar 1 por 1 outra vez. Se a gente mudar para 0 vai mudar de 1 para 0, e agora se mudarmos outra vez para 1 vai de 0 para 1. Ou seja, ele mostra-nos o estado em que estava e como é que ficou. Aqui estas todas as opções configuráveis no SP-Configure. SP-Configure é uma store procedure que mostra, neste caso, todas as informações relativamente importantes. As caches, montes de informação que está aqui. Os logs, quantos logs é que houveram, mínimo memória por kilobyte, por megabyte, pacotes, o tamanho dos pacotes, nested triggers, prioridades, enfim, remote access, quantas lições, muita informação que nos pode ser útil. Aqui podemos ver as tabelas existentes na base de dados na PSI 12. Aqui podemos ver todas as tabelas, os Object IDs, o nome das próprias tabelas também, o Principal ID, o nome do esquema, o parente, se é uma tabela do utilizador ou uma view, uma vista, ou seja, a view, user table, view, a data da criação, etc. Temos aqui muita informação, pode não parecer, mas às vezes dá muito jeitinho. Aqui alternar a alternativa de lista de tabelas para ver a mesma informação. Ou seja, vemos a mesma informação, mas de maneira diferente, através do esquema das tabelas e aqui das views. Ou seja, aqui basicamente é só para ver as tabelas e aqui views. Não está toda a informação misturada como está aqui. Ok? Até podemos correr os dois ao mesmo tempo. Ele cria um para cada, o de baixo e o de cima. Se tivéssemos agora aqui um ecrã grande, podíamos pôr, basicamente, dividir para as tabelas e outro para as views. E por agora despeço-me e voltarei depois mais tarde com novos conteúdos. Muito obrigado e espero que tenham gostado.